Olá pessoal, Escola Municipal Luzia da Rosa Fontana, revisão de matemática, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Conteúdos: sistema de numeração decimal, ordem, classes, valores relativos e absolutos, antecessor e sucessores de um número. Essa vai ser a nossa revisão nesse primeiro vídeo, ok? Bem, professores: Ana Lúcia Machado, Djalma Santos Ribeiro Filho, Marcilene Colli, das turmas do 5º ano. Vamos iniciar pelo nosso sistema de numeração decimal, onde nós vamos abordar a ordem e a classes, certo? De um determinado número. Então vamos lá, nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal, as ordens e as classes em cima do QVL. O que é QVL? É quadro de valores e lugar. É você saber o valor de um número e o lugar, de acordo com o lugar, a ordem onde ele se encontra. Entenderam? Prestem bem atenção aqui. A letra A, nós temos um número ali, certo? O número 2, 6, 7, 3, 8 e 5. Nós temos 6 números. Então, se nós temos 6 algarismos, então nós temos até sexta ordem. Agora nós vamos saber quem é quem aí dessa sexta ordem, certo? Então, pegando da sua direita para a esquerda, nós vamos começar a descobrir e colocar eles cada um na sua posição, na sua ordem e dentro da sua classe, certo? Sabemos que nós temos aí a primeira, segunda e terceira ordem, esses númerozinhos de verde aí, que ele representa a classe das unidades. Nós temos também a quarta, a quinta e a sexta ordem, que representa a classe dos milhares. E nós temos a sétima, oitava e nona ordem, que representa a classe dos milhões. Porém, todas as classes também têm a sua unidade, dezena e centena, que é essas letrinhas aí, o U, o D e o C. Unidade, dezena e centena. Então nós temos unidade, dezena e centena das classes das unidades, unidade, dezena e centena das classes dos milhares e unidade, dezena e centena das classes dos milhões. Então cada número, de acordo com a sua ordem, ele vai cair na sua posição e aí ele vai ter o seu valor de quanto ele é. Entendeu? Então vamos lá. Temos aí primeiro aí o número 5. O número 5, ele é o que? Ele é unidade, ele está na primeira ordem. Nós temos agora aí o número 8, ele está na segunda ordem. A segunda ordem é o que? É dezena da classe das unidades, certo? E o número que representa a primeira ordem, que é a unidade, são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Quando ele chega em 10, ele passa para a segunda ordem, que é a dezena, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando ele chega em 100, ele passa para a terceira ordem, que é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Isso tudo da classe das unidades. Quando ele vai para a quarta ordem, ele já vai para a classe dos milhares. Então a unidade da quarta ordem, quem são os números? É 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Quando ele chega em 10.000, ele já vai para a quinta ordem, já da classe dos milhares, que vai ser quanto? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000. Quando ele vai para 100.000, ele já passa para a sexta ordem, que de milhares, que é o que? Que representa, os números que representa são 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Quando ele pula para a sétima ordem, ou seja, o sétimo número de uma sequência, ele já está na classe dos milhões. E a unidade de milhões, todos os números que estão na sétima ordem, são quem? São 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. Quando ele chega em 10 milhões, ele já pula para a oitava ordem, que é a dezena de milhões, que é o que? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões e 90 milhões. Quando ele vai para a nona ordem do número, ele já é centena de milhões, que é 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões. Quando ele vai pular para outra classe, que é a décima, aí já é a classe de bilhões, entendeu? Então vamos dando nossa sequência. Nós já temos aqui 5 unidades e 8 dezenas da classe das unidades. Então nós temos 85.
Então aí surgiu agora aí o que? O 3. O 3 ele é da terceira ordem. Terceira ordem é o que? É 100, 200, 300, né? Então nós já temos aí 385. A ordem é a ordem de 1000. Então 7 unidades de 1000 vai ser o que? 7.000. Então nós já temos 7.385. Então dezena de milhar, 6 dezenas de milhar é igual a 60. Então nós temos aí 60 mil mais 7.000 mais 300 mais 80 mais 5. Então nós temos aí 67.385. Centena de milhares. Ele representa quanto? 200.000. Então formamos o que número? 267.385. Esses são os números dentro das suas ordens, das classes e suas ordens aí. Esse número da letra A. Vamos dar sequência agora o número da letra B. O número 1, em que ordem ele vai entrar? Na primeira ordem, sempre contando da direita para esquerda. O número 2, em que ordem ele vai estar? Na segunda ordem, que é dezena. O número 3, em que ordem ele vai estar? Terceira ordem, que é centena. Entendeu aí? O número 9, a quarta ordem, que é unidade de milhar, 9.000. O número seguinte é o número 0, então não tem dezena de milhar nessa numeração. Ela é 0, mas o 0 tem que estar ali, tem que constar, entendeu? A próxima ordem vai ser a sexta ordem, que é o número 2, que é o que? Centena de milhar, é 200.000. Então nós já temos aí quanto? 209.321. Entendeu? Vamos continuar. Qual é o número que surge agora? A sétima ordem, que é o número 8. A sétima ordem é o que? Unidade de milhões. Então se eu tenho 8 unidade de milhões, eu tenho 8 milhões. Como é que eu vou ler esse número? 8.209.321. Entendeu agora? Vamos lá. Da classe das unidades, que é a primeira ordem, é o 2, que é dezena. E é bem o 3. Da primeira é da classe das unidades, que é 362. Quinta unidade, que é a quarta ordem, que é a unidade de milhar. 2, que é dezena de milhar, quinta ordem. Surgiu 1, que é centena de milhar, sexta ordem. Surgiu um outro 1, que é a sétima ordem, que é a unidade de milhões. O 2, que é dezena de milhões. Então quanto é que nós temos aí? 2 dezenas de milhões, uma unidade de milhões, uma centena de milhar, dezena de milhar, 9 unidades de milhar, 3 centenas das classes das unidades, 6 dezenas da classe da unidade e 2 unidades. 21.129.362. Unidade, primeira ordem, 8. Apareceu o 9 na segunda ordem, dezena. Apareceu o 3 na centena, terceira ordem. Apareceu o 7 na quarta ordem, unidade de milhar. E apareceu o 6 na quinta ordem, que é a classe, certo? De milhar. Que número tem aí? Pode gritar, que daqui eu escuto. Quem? Bom, quem gritou aí? Quem? Isso! Quem falou? 67.398. Muito bem. É assim que eu quero que vocês aprendam. Vamos ver esse aqui agora. Eu quero ver quem vai gritar esse número aqui, ó. Apareceu lá. Primeira ordem, o 3. Segunda ordem, o 8. Terceira ordem, o 2. Quarta ordem, o 9. Quinta ordem, o 0. Quinta ordem, dezena de milhar, certo? A sexta ordem, que é centena de milhar, o 1. A sétima ordem, que é unidade de milhão, 7. A oitava ordem, que é dezena de milhão, 6. E a nona ordem, que é centena de milhão, o 2. E aí agora, quem vai me dizer que número é esse? Hein? Vamos lá, pessoal, grita aí. Grita que eu quero escutar. Isso, esse mesmo. É isso aí. É 267.109.283. É isso aí. Entenderam como é que a gente descobre o sistema de numeração decimal, a ordem, a classe do número? Dessa maneira aí, vocês armando a continha de vocês, seguindo essa ordem aí, unidade, dezena e centena, e seguindo as classes, certo? Vocês vão fazer as operações de vocês tranquilos, sem risco de errar. Tudo bem? O que é valor relativo e valor absoluto de um número? Tá agora aí, colocar eles cada um no seu valor relativo e no seu valor absoluto, certo? Vamos lá, seguindo um exemplo. Exemplo, o número 587. O valor relativo do algarismo 5 é de 500.
pois ele ocupa a terceira ordem, tá vendo? 500, terceira ordem. 5 centenas é 500, certo? Ordem da primeira classe. Já o seu valor absoluto não muda, é ele mesmo, é sempre ele. Então, o que quer dizer isso, gente? Que o número, ele tem dois valores, ele tem o valor relativo e o valor absoluto. O valor relativo de um número é o valor que se encontra, e a classe. Se ele está na classe das unidades, ele tem um valor. Se ele está na classe de milhar, ele tem outro. Na de milhão, ele tem outro. E aí, sucessivamente. Entendeu? Agora, já o valor absoluto dele é ele mesmo. Ele é 5, 5. Ele é 3, ele é 3. Entendeu? Não depende da posição dele. É o nome dele, o absoluto. Absoluto, é o nome do número. É ele mesmo. Agora, o relativo ou posicional é de acordo com a posição. Nós temos aí essas casinhas aí. Dentro da casinha tem cada um número. Cada casinha dessa é uma classe. A casinha menor é a classe das unidades. Simples. A casinha do meio é a classe dos milhares. E a casinha maior é a classe dos milhões. Certo? Então eu tenho quanto aí na classe dos milhões? Eu tenho 12. Então eu tenho 2 milhões. Eu tenho quanto aí na classe dos milhares? Eu 455. Então eu tenho 455 mil. E na classe das unidades simples eu tenho 903, eu tenho 903. Pronto, vocês já descobriram o valor real aí disso aí. Agora vamos ver o valor relativo e absoluto deles. Vamos começar pela casinha pequena, o 3. Repare que o 3, aqui embaixo tem o valor relativo é 3 e o valor absoluto é 3. Por quê? Porque ele está na unidade. Ele está na unidade na primeira ordem. Todos os números que estão na primeira ordem, certo? O valor absoluto dele é o mesmo valor relativo. Todos que estão na primeira ordem. Na segunda ordem eu tenho 0. O valor relativo do 0 é ele mesmo. O valor absoluto dele é ele mesmo. Porque ele é um 0, não tem valor. Mas se tivesse um outro número, ele ia mudar. Se tivesse pelo menos aí no lugar do 0 o número 1, o valor relativo dele seria 10 e o valor absoluto seria 1. Por quê? Porque ele está na casa das dezenas, das unidades simples. Entendeu agora? Olha o 9, a diferença do 9. Qual é o valor relativo do 9? 900. Por quê? Porque ele está relacionado à centena. Está na casa da centena, a terceira ordem. E qual é o valor absoluto dele? É ele mesmo, o 9, o nome dele. Estão dando para entender? Vamos lá, passar para outra casinha aí, que é a segunda classe, a classe de milhares. Eu tenho o primeiro 5. Primeiro 5, qual é o valor relativo dele? 5 mil, porque é unidade de milhar. Quais são os números que representam a unidade de milhar? 1000, 2000, 3000, 4000. Você lembra que eu falei isso no slide anterior? Então esse primeiro 5 aí, ele é da quarta ordem. A quarta ordem, 5 na quarta ordem, ele é 5 mil. Mas o valor absoluto dele, ele é 5 mesmo. Estão entendendo? Vamos ver aí agora esse segundo 5. Ele é o que? Ele está na dezena de milhar. Ele é da quinta ordem. Então na quinta ordem, qual é o valor relativo dele? 50 mil. Ó, que ele já não é mais 5, ele é 50 mil, porque ele está na classe da dezena. Certo? E o valor absoluto dele, 5. 50 mil, porque o outro só é 1.000 e o outro é 50 mil, porque ele está na dezena de milhar. Entendeu? Se ele tivesse na unidade de milhar, também ele está na dezena. Vamos lá ver o 4. O 4 ele está em que classe? Ele está na terceira ordem, na classe de milhar. Terceira ordem quer dizer o que? Centena de milhar. Então 4 centenas de milhar é 400 mil. Então está aqui embaixo. O valor relativo dele, 400 mil. Mas qual é o valor absoluto dele? É ele mesmo. É 4. Estão entendendo o que é relativo e absoluto? Relativo é a posição que ele está. E absoluto é ele mesmo. Olha o 2 aí. O 2 ele está na unidade de milhões. Ou seja, 2 unidades de milhões. 2 milhões. Então, o que é um antecessor de um número é aquele número que vem antes. O que é o sucessor é o que vem depois. Quem é um sucessor de 80? Quem é um número que vem logo depois de 80? Aí tem 81, sucessivamente. Nós temos antecessor, número e sucessor. Nós temos aí o número 485 e temos o sucessor 486. Podem gritar, gente, pode gritar forte, não se incomode não, que meu ouvido aqui não vai doer não. Pode gritar. Qual é o antecessor de 485? Quem gritou? Isso! 484, é isso aí, tá vendo aí? Tô adorando essa aula porque eu tô conseguindo ouvir vocês. Agora tem que gritar. Agora tem gente aí que tá gritando baixinho, que eu tô notando. Tem uma vozinha aí que tá saindo baixinha, quase não saindo nada. Eu quero grito. Eu escuto daqui, gente.
Não é porque vocês estão falando no aparelho, no celular, ou tá no computador, ou tá até na TV, que eu não vou escutar. Eu tenho um sistema aqui que eu estou escutando a voz de vocês. Então pode gritar mesmo aí dentro, certo? Vamos ver, eu tenho aqui o 599. 599, ele é antecessor de um número. Que número é esse que ele é antecessor? 600, parabéns! Escuta e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Tchau, pessoal. Até a próxima.